Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, minha querida irmã. Que a graça tão preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua paz, que excede ao entendimento, repouse sobre a sua vida neste novo dia. Eu sempre começo, meus amados irmãos, a meditação bíblica com esses dizeres. Porque a minha vida só passou a ter sentido depois que eu conheci a Deus, a conhecer o seu propósito para mim e para os meus irmãos. Depois de saber o quanto eu sou amado, de saber o que Ele espera de mim. E tudo isso só foi possível por causa da graça, porque Ele nos deu uma nova oportunidade. Éramos condenados à morte, sem esperança. Mas Ele, para nos resgatar, Ele enviou o seu Filho. E muitas vezes eu me entristeço porque eu não consigo ficar à altura desse amor. Não tenho domínio próprio sobre o meu corpo porque gostaria de dar a Ele muito mais, porque Ele merece tudo. E continuo muitas vezes errando nos mesmos erros, fazendo as mesmas coisas. E imagino o quanto isso deve entristecê-lo. Mas estou aqui, não desisto e continuo seguindo em frente. Eu sempre peço também, irmãos, que é muito poderoso e muito importante pedir a proteção de Deus, porque os dias são maus, temos inimigos fortes e poderosos que estão aí para nos destruir, porque querem o nosso mal. Independentemente também do inimigo, nós temos que ter a proteção adicional de Deus para as coisas casuais da vida. Coisas que também não é só o inimigo que faz, mas coisas que podem acontecer. A Bíblia cita um exemplo de uma pessoa que está cortando uma árvore e o machado sai da cabeça e acerta uma outra pessoa e fere, e essa pessoa vem até a óbito. Então precisamos da proteção especial de Deus para tudo. Como eu hoje pedi a proteção de Deus, o carro está pesado, e eu falei, Senhor, que o carro chegue ao destino, que o Senhor sustente. Essa é a minha confiança em Deus, em nome de Jesus. E eu oro, pedindo a Deus o Espírito Santo que fale a minha mente, ao meu coração, para que eu tenha que falar sobre esse texto sagrado. É um texto mais curto, por isso que eu estou usando os primeiros momentos para falar algumas coisas que, ao meu ver, é muito importante. Que o Espírito Santo fale a nossa mente, ao nosso coração, meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos falar o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Fala sobre o amor. O apóstolo Paulo, ele termina 1 Coríntios capítulo 12, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, no último verso, né? Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Qual é o caminho? O caminho do amor. E nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele fala que o amor, ele se manifesta através de ações. É como a fé sem as obras, ela é morta. O amor também sem ações. Por que a Bíblia diz que Deus é amor? Porque Deus, ele manifestou o seu amor para nos salvar. E em prejuízo próprio. Olha o que Deus pagou para nos salvar. O seu Filho deixou o seu trono de glória, ele se esvaziou da sua divindade, ele se tornou de carne e osso, ele encarnou no ventre de Maria por meio da atuação do Espírito Santo, ele deixou o seu trono de glórias no céu, se esvaziou da sua divindade, se tornou um de nós, foi perseguido desde o seu nascimento, foi provado e testado tanto pelos homens quanto pelos espíritos malignos. Tudo isso por amor. O amor gera ações em prejuízo próprio, sim, muitas vezes.
Então a Bíblia diz que Deus é amor e realmente ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Então a palavra de Deus, ela diz assim, ela começa falando algumas coisas muito interessantes, que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, eu me tornaria como um bronze ressoante ou como um símbolo, um sino que toca, sem sentimentos, sem ações, só fazendo barulho. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e conhecimento, ainda que eu tivesse fé de tal maneira que eu pudesse remover os montes, e ainda assim, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria, porque o amor é a base de tudo, é o ponto de partida. O amor, ele sofre, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não se vangloria, ele não se envaidece, ele não se comporta indecentemente. Quantas pessoas que dizem que amam o seu próximo se comportam indecentemente? Não busca seus próprios interesses, por isso que eu estou falando aqui em vários momentos que ele, até mesmo ele se auto-prejudica para ajudar ao próximo, e isso acontece muito nos dias de hoje. Ele não se irrita facilmente, irmãos. Eu fico olhando para a minha vida e quantas vezes a gente se irrita facilmente, né? Eu trabalho muitas vezes no trânsito, e no trânsito as coisas acontecem muito rapidamente, ainda mais no trânsito caótico do Rio de Janeiro, onde as leis de trânsito não são respeitadas. Então é muito fácil se irritar com motoqueiro, com pedestres que atravessam na sua frente, com motoqueiros que andam na contramão, com carros que forçam a ultrapassagem. Então, como é fácil se irritar, mas diz que o amor não se irrita facilmente, não pensa mal. E quantas vezes nós pensamos mal uns dos outros? Por isso que nós devemos ir a Deus e pedir, Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha mente. Eu pedi a Deus hoje, Senhor, dai-me amor. Eu preciso de amor. Eu preciso, Senhor, que o amor me mova. O amor não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Agora, olha só o que o amor faz. O amor sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Deus, uma característica sua, que ele é amor, ele concede isso a nós em partes. Então, nós sofremos todas as coisas, nós cremos em todas as coisas, nós esperamos em todas as coisas, suportamos todas as coisas. Nós cremos que o que foi prometido irá se cumprir, ainda que demore. Nós suportamos todas as coisas porque entendemos que estamos num grande conflito onde somos atacados pelo inimigo o tempo todo, mas temos Deus ao nosso lado porque ele diz, não temas. Não temas para cada dia do ano. E nós sofremos todas as coisas por amor daquele que nos amou e sofreu mesmo sem merecer. Se nós queremos seguir as suas pisaduras, nós também passamos pelo mesmo caminho que ele trilhou. Então diz aqui, o amor nunca falha, mas havendo profecias falharão. Por que havendo profecias falharão? As profecias não vêm da parte de Deus, por que elas iriam falhar? Porque tem profecias que são condicionais à ação do homem. Ela necessita que o homem tome algumas posições. Um exemplo de a cidade de Nínive, quando Jonas foi lá pregar, aquilo ali era uma profecia condicional. Ela iria acontecer dependendo da resposta do povo. Como o povo se arrependeu, fez jejum, tanto homens, mulheres e animais,
Deus ele voltou atrás. Agora tem profecias que são incondicionais, que não dependem da ação do ser humano para ela acontecer, como a volta de Jesus Cristo. Você estando preparado ou não, ele virá. E será muito triste para aqueles que ficarem. Então, havendo profecias, elas o quê? Elas falharão, porque às vezes ela não se cumpre. Havendo línguas cessarão, porque em breve voltaremos a ser como era no passado, todos falando o mesmo idioma. Não haverá essa variedade de línguas, dialetos. Havendo conhecimento, desaparecerá. Quantas coisas que para nós hoje é importante, que no céu não valerá para nada. E diz aqui, porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. O que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui, o que nós conhecemos de Deus é o que em partes. Mas quando o que é perfeito vier, então o que é em partes será aniquilado. Hoje o que nós conhecemos de Deus é algo pequenininho, mas quando ele se manifestará da forma como ele o é, nós conheceremos a sua grandeza. Tanto é que Ellen White ela diz uma coisa muito interessante: o estudo da eternidade será o plano da salvação, o que Deus fez por amor a nós, e isso é o amor. Então, quanto mais estudaremos, mais se ampliará em nossa mente o que Deus fez por nós, o que estava em risco ali, com a decisão de Jesus Cristo de vir aqui dar a sua vida por amor a nós. Então diz assim, quando eu era criança, eu falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem e coloquei de lado as coisas de criança, as coisas infantis, a maturidade. Porque agora vemos através de um espelho sombriamente. Então o que nós conhecemos de Deus é algo que está ofuscado pelo pecado. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Eu amei muito essa parte aqui. Também eu conhecerei como eu sou conhecido. Deus ele te conhece desde o dia em que você nasceu, quando você ainda era uma substância ainda informe, como diz os Salmos. Deus ele te conhece do início ao fim, porque ele tem acompanhado a sua vida, o que você tem passado, o que você tem sofrido. Eu sempre falo, todos aqueles que estarão no céu saberão por que estão ali, o preço que foi pago. É uma pena que não dá para falar tanto sobre algo tão maravilhoso. Mas guarde isso no coração. Eu conhecerei a Deus como também sou conhecido. Ele te conhece e Ele te ama. Ele me ama. E isso é o que nós precisamos saber para nós seguirmos em frente para a glória de Deus. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior destas é o quê? A caridade. Porque a fé crê que tudo que Deus prometeu, Ele irá cumprir em nome de Jesus Cristo. A esperança. Ter a esperança de que esse mundo de trevas irá acabar, de que Deus fará nova todas as coisas. E aí sim, o que irá restar é o amor. Meus amados irmãos, o tempo já estourou. Infelizmente eu tenho que terminar essa reflexão, mas que Deus te abençoe e que vocês reflitam no que foi falado aqui. É o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia. Ô glória!